bem com vocês? Muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Letícia e hoje eu vou ensinar uma receita de bolo de laranja deliciosa que eu tenho certeza que vocês vão amar. Para essa receita, eu vou usar de 10 a 12 laranjas, tá? Vou deixar uma para poder fazer a decoração, lembrando que depende muito da quantidade de suco de cada laranja, tá bom? As minhas elas estão bem grandes, né? E para um melhor aproveitamento da fruta, eu vou utilizar um espremedor de laranja, tá bom? Antes de começar a preparar o bolo, já liga o seu forno em 180 graus e deixa pré-aquecendo por 10 a 15 minutinhos. Vamos lá para os ingredientes? Aqui eu tenho 300 gramas de suco de laranja, 300 gramas, meia xícara de óleo, 4 ovos, eu separei a clara da gema, uma xícara de açúcar, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento em pó e essência de laranja. Vou começar colocando as claras para bater em potência máxima até o ponto de neve. Vou transferir a clara para um recipiente e vou reservar elas. Na batedeira eu vou colocar as gemas. Junto com o açúcar. E o óleo. E vou colocar para bater por uns 2 a 3 minutinhos, tá bom? Até misturar tudo. Vou colocar um pouquinho do suco de laranja, só um pouquinho só, porque a outra metade eu vou colocar quando eu estiver colocando a farinha, tá? Vou colocar para bater mais um pouquinho. Eu vou colocar uma pitada de sal, uma colherzinha de chá de essência de laranja, não sei se dá pra vocês verem, tá? Caso não tenha essência de laranja, eu aconselho não colocar nenhuma outra, porque se colocar a essência de baunilha, vai alterar um pouco no sabor do bolo, tá bom? E eu gosto de estar utilizando a essência de laranja porque realça bastante o sabor do bolo, fica com gosto intenso de laranja. Então, por isso que eu utilizo a essência de laranja. E vou colocar para poder bater, só para dar uma misturada mesmo. Prontinho. Agora eu vou fazer todo o processo dessa receita manual. Vou transferir para um outro recipiente. Agora, todo esse processo eu vou fazer todo ele manual, tá? Aqui eu tenho 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Eu gosto de peneirar ela aos poucos. Ó, vou colocando. Vou peneirando. Ó, vou juntando a farinha de trigo à massa. Daí eu vou colocando o suco de laranja aos poucos. Vou colocar mais uma metade da farinha.
Olha, gente, eu tô usando uma espátula, né, pra poder tá mexendo, mas caso vocês queiram utilizar um fouet, pode ser, tá? Até ajuda a ter o processo até um pouco mais rápido também. Eu prefiro utilizar uma espátula, tá bom? Eu tô até com um aqui do meu lado, um fouet, mas eu prefiro usar a espátula, tá? Colocar uma outra metade de farinha. Esse processo aqui eu não gosto de colocar a farinha de trigo, né, ela toda, pra não correr o risco de ficar a farinha de trigo no bolo, né, quando, sabe aquelas bolotas de farinha de trigo no bolo? Colocando mais uma outra metade do suco da laranja. E continuo mexendo, fazendo todo esse processo. Vou colocar o fermento em pó, uma colher de sopa de fermento em pó. Já coloco. E dou uma misturada. Caso queira também peneirar o fermento em pó, fica melhor, né? Eu acabei colocando de vez, mas não tem problema também, tá? É que eu costumo peneirar também o fermento em pó. Olha, gente, como é que fica essa massa? Ela fica super leve. E agora eu vou colocar as claras em neve, né? Que eu tinha deixado elas reservadas. Já vou colocando aqui aos poucos. As minhas acabaram até passando um pouquinho do ponto, minha clara em neve, mas não tem problema, tá? Ó, vou colocando e vou mexendo de baixo para cima. Olha, gente, como é que fica essa massa. Ela fica muito leve, ó. E ela rende bastante também, ó, observem. Vou transferir para uma forma. Aqui a minha ela já tá untada, tá? Vou transferir. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo as dimensões, né, dessa forma, tá? Porque agora eu não consigo lembrar as medidas dessa forma. Olha, eu gosto de dar uma batidinha para poder sair todo o ar, né, que tá no bolo, tá? Fazer assim, ó. Vou levar no meu forno, que já está pré-aquecido, por 45 a 50 minutos. Mas isso varia de acordo com o forno de cada pessoa, tá bom? Com cada tipo de forno. Agora vamos fazer a calda de laranja, tá? Aqui eu tenho 300 ml de suco de laranja. Já vou colocar na panela. E tenho meia xícara de açúcar, tá? Já vou colocando tudo junto e vou aguardar até levantar a fervura, tá bom? Vou dar uma mexida. Vou dar uma mexida e vou aguardar até ela começar a ferver, tá bom? Observe que a calda começou a ferver e ela diminuiu bastante já a quantidade dela, ó. Tá? Mas eu gosto de deixar ela bem mais consistente, tá bom? Então eu vou deixar um pouco mais. Quando tiver o ponto certo, eu mostro pra vocês, tá bom? Olha, gente, quando vai chegando nesse ponto, né, que ele começa a levantar essa fervura assim, ó, tá? Já tá quase chegando no ponto, mas ainda não é o ponto. Ó, observe como é que ele fica criando essas espumas subindo, né, que tá fervendo. Ele começa a ferver, ó, mas ainda não tá no ponto, tá? Eu gosto que ela fique bem consistente.
Ela diminuiu bastante a quantidade, né? Ela já apurou bastante. Ó, ela já tá no ponto certo, tá? Quando ela começar a ficar, ó, porque essas espumas, tá vendo? Que ela começa a borbulhar, né? Subindo essas espumas, aí você tem que tirar, ó, um pouco fora do forno, né? Do fogo, desculpa, desliga. Ó, e vai fazendo assim, ó. Até ela sair todas essas espumas. Ó, aí você vai observando que no final, deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ó, que já começa a ver a consistência dela, tá vendo? Ela tem que estar bem consistente, ó. Ó, observe. Tá vendo? As espumas, elas já sumiram, né? Tem bem pouca espuma. Ó, essa aqui, ela tá no ponto certo, tá bom? Pelo menos é o ponto que eu uso para para poder colocar a minha cobertura em cima do bolo, tá bom? Aí agora vai de opção se vocês querem deixar um pouquinho mais, mas eu aconselho não deixar porque ela vai acabar ficando endurecendo, né? Ó. Então, esse é o ponto certo, tá bom? Ó. Essa quantidade vai ser a quantidade ideal para poder eu colocar por cima do meu bolo, tá? Mas caso vocês queiram um pouquinho mais de calda, aí daí é só mesmo acrescentar um pouco do suco, tá? E a quantidade de açúcar não precisa acrescentar, tá bom? Porque ela já fica já uma quantidade doce o suficiente, tá bom? Ó, observem como é que ela fica. Tá bom? Prontinho, gente, o bolo ficou pronto. Olha, observe como foi que ele ficou, tá? Nossa, e tá com cheiro maravilhoso. Olha, que bolo divino. Ó, observe como é que ela fica, essa calda. Ó, tá? Aí, caso a de vocês passem do ponto, tá? Eu aconselho que vocês coloquem um pouquinho de suco de laranja, tá bom? Que não altera o sabor. Aí, caso venha ficar também muito dura, né? Venha ficar muito grossa também, você pode estar levando também ao micro-ondas também, tá? Caso venha ficar muito firme, né? Pode estar levando ao micro-ondas para poder esquentar um pouquinho. E daí vocês colocam o suco de laranja, tá bom? Aí fica nessa consistência, ó. Deixa eu chegar um pouquinho mais pra cá. Agora vamos colocar a calda no bolo. Ó, eu gosto de espalhar por todo o bolo, tá? Aqui como tem bastante calda, então vai dar em todo o bolo. Mas eu gosto ele com bastante calda, tá? Que dá um gosto bem diferenciado essa calda. Olha, gente, aí eu vou cortar ele em algumas fatias, tá? Pra poder fazer a decoração. Daí para poder colocar eu separei essas laranjas, né? Eu tirei ela toda a parte branca dela, tá? Aí eu separei só os gomos da laranja e eu vou colocar para poder fazer a minha decoração, tá bom? Ó, separei todo o gomo da laranja, né? Tirei toda a parte branca, tá? E vou colocar para poder fazer a minha decoração, tá bom? Aí daí eu faço assim. Eu corto um pedacinho, ó, bem levemente. Daí eu vou encaixando elas aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. Tá? Aí eu vou encaixando. Deixa eu fazer mais umas. Ó, eu vou cortando e daí encaixo.
Olha como a minha decoração ficou. Aí, pra finalizar, eu coloco o restante da calda. E foi assim que ele ficou. Agora eu vou experimentar. Vou ver como é que ficou. Agora eu vou experimentar, tá? Olha como é que fica. Ele fica bem molhadinho. Ó.